Olá a todo o povo de Deus, eu sou Carlos Carvalho e esse é o canal Evangelho Sem Fronteiras e estamos gravando mais um vídeo na playlist A Bíblia Responde. Hoje nós vamos responder a pergunta acerca de quantos tipos de morte nós podemos encontrar segundo a Bíblia Sagrada. Já se perguntou em algum momento sobre isso? Se você já se perguntou, eu vou estar respondendo essa pergunta logo após a vinheta. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer. Então vamos responder a pergunta acerca de quantos tipos de morte nós podemos encontrar segundo a Bíblia. Muitos acreditam que só há 2 tipos, quando na verdade nós vamos falar aqui acerca de 4 tipos de morte que nós vamos encontrar segundo o texto sagrado. Começando pela mais conhecida, falando acerca da morte física. Ela é consequência da vida, todo ser vivo nasce, cresce e em algum momento ele morre. E a morte física está evidenciada na Carta Anônima aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27. Está escrito: porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após a morte o juízo. Então, esta é a primeira morte, ou o primeiro tipo de morte que nós vamos falar no grupo de 4. O segundo tipo de morte que nós vamos falar é acerca da morte espiritual. E que morte vem a ser essa? Será que a Bíblia tem alguma evidência sobre isso? Eu vou trazer 2 versículos que evidenciam a morte espiritual. O primeiro versículo se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8 e no versículo de número 22. Quando um discípulo ele pede a Jesus para que ele vá enterrar o pai dele primeiro e depois disso ele irá segui-lo. E aí Jesus diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, ele estava falando de 2 tipos de mortes: aqueles que estavam em morte espiritual e aquele que havia de fato morrido fisicamente, que seria sepultado naquele dia. Então nós evidenciamos, segundo a Bíblia, a presença da morte espiritual. E o que é que origina a morte espiritual? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo de número 1, ele diz: e vos vivificou, enquanto vós estávamos mortos em ofensas e em pecados. Então nós entendemos através deste versículo que o que traz ao homem a morte espiritual é o pecado. E o próprio Paulo, também escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz que o salário, ou seja, a recompensa do pecado, é a morte. Então a morte espiritual, ela afetou a humanidade devido ao pecado. Porém, quando Paulo, em Efésios, diz que vos vivificou juntamente com ele, enquanto nós estávamos mortos em ofensas e pecados, ele está falando que Cristo, ele nos ressuscita espiritualmente para todos aqueles que nele crê não venham a perecer. Então, já evidenciamos o segundo tipo de morte, que é a morte espiritual. E é a morte em que a humanidade permanece enquanto não aceita a Cristo e professa a fé. Terceiro tipo de morte que nós podemos falar na Bíblia é uma morte didática, e ela é conhecida como a morte moral. Encontramos ela no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo do 36 ao 50. É a passagem de que um fariseu convida Jesus para ir até a casa dele. Quando Jesus estava na casa dele, certa mulher se aproxima de Cristo, e ela começa a chorar nos pés de Jesus e a limpar os pés de Jesus com seus cabelos. E aí o fariseu que convida Jesus a comer em sua casa, ele pensa em seu coração: se este fosse profeta falando acerca de Cristo, saberia que esta mulher é uma pecadora. Só que aí Jesus, ele conta uma parábola para esse fariseu acerca de 2 pessoas, uma que devia uma certa quantia e a outra que devia uma quantia maior. Só que o credor, ele perdoou as 2 dívidas. E aí Jesus pergunta ao fariseu: qual desses 2 devedores vai amar mais? E aí o fariseu diz: aquele a quem mais foi perdoado. E aí Cristo, ele diz que o pecado daquela mulher foi muito. Nós encontramos essa passagem lá em Lucas, capítulo 7, versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou.
mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, devido à fé daquela mulher, ela recebeu o perdão do pecado. Mas eu queria falar acerca do estado moral daquela mulher. Entendemos que a morte espiritual é a relação entre o homem e Deus. Quando falamos acerca da morte moral, é a relação entre o homem e a sociedade. Então, a morte moral nada mais é do que a perca da credibilidade e da moral perante a sociedade humana. E é isso que acontecia com esta mulher. A Bíblia não evidencia seu pecado. Porém, nós vamos encontrar outras pessoas, como, por exemplo, vamos encontrar a mulher que estava para ser apedrejada porque foi pega em adultério. Ela se encontrava em morte espiritual devido ao pecado e em morte moral por conta da sua relação com a sociedade, como a sociedade encarava aquele pecado naquela época. E aí, esta morte moral, existe a intervenção de Cristo também nela. Encontramos lá nos Salmos, Salmo número 40, versículo do 2 ao 4, a Bíblia diz: "E me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, pôs um cântico novo em minha boca, um hino de adoração ao Senhor." O que esse trecho fala? Acerca de onde Deus encontra o homem no pecado, de onde ele tira o homem e onde ele coloca o homem. E aí, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33, a Bíblia diz: "Quem intentará acusação contra os escolhidos do Altíssimo, se é Deus quem o justifica?" Então nós entendemos quando o homem se volta para Deus, que recebe o perdão dos seus pecados, que recebe também a vivificação do seu espírito, ele também é moralmente justificado pelo sacrifício de Cristo e passa a ser uma nova pessoa. Falando acerca do quarto tipo de morte, a Bíblia relata esse tipo lá no Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 14, onde a Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Então, que morte é essa? Também é conhecida como a morte eterna. É o destino final de todas as nações que desprezaram Deus e dos anjos caídos que se deixaram voluntariamente o seu caminho para seguir a tentação do diabo. E a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 41 e 46, que o lago de fogo ele foi preparado para o demônio e seus anjos. Mas todos os desobedientes a Deus seguirão também para lá. Como entender a diferença entre o inferno, que nós conhecemos popularmente, e o lago de fogo? Vamos entender sobre uma prisão. Quando uma pessoa é detida, ela é conduzida a uma delegacia, onde ela fica aguardando ser julgada para depois ser transferida para um presídio. Então entendamos o inferno como uma delegacia e o lago de fogo como o presídio, onde a pessoa irá cumprir a pena. Então falamos acerca dos 4 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual, a morte moral e a morte eterna, também conhecida como segunda morte. Eu sou Carlos Carvalho, esse é o canal Evangelho Sem Fronteiras 397. Quero avisar você, se você tem alguma dúvida acerca de alguma pergunta bíblica, acerca de alguma passagem, deixe aí nos comentários que nós estaremos respondendo essas perguntas nos próximos vídeos. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe.